Oi, o meu nome é Lucas Gama, Gama com 2 M's, e esse aqui é o GamaCast. Uma das coisas que eu mais estava ansioso para assistir esse ano é a série Wandinha, na Netflix. E agora que eu assisti no primeiro dia, eu maratonei e vi todos os episódios de uma vez só, mas eu esperei um pouco para poder fazer esse episódio. Eu tava pensando um pouco sobre o que eu ia falar, o que eu assisti, o que eu tava esperando, o que eu gostei, o que eu não gostei. Porque apesar de eu ver muita gente elogiando, eu vi muitos elogios mesmo, eu acho que a série já até foi renovada, né, uma hora dessas, eu vi alguns pontos que me incomodaram. Então, esse episódio, eu vou citar aqui os pontos positivos e os pontos negativos. Mas eu já adianto que teve muito mais pontos positivos do que negativos. Uma coisa muito importante de deixar bem claro é que eu sou muito fã da família Addams. Muito, muito, muito fã. Eu assistia a série antiga, eu cheguei a ver algumas vezes, eu acho que chegou a passar na televisão. Eu lembro de assistir, eu lembro que eu cheguei a encontrar no YouTube um tempo depois. Ainda tem no YouTube, eu acho que tem um canal aí, que é oficial deles e tal, que tem os episódios em inglês, acho que não tem legenda. E eu lembro que eu assisti há pouco tempo alguns episódios. Também assisti os filmes dos anos 90, que eu acho que foi por ali que eu conheci, na verdade, com a Christina Ricci fazendo a Wandinha. Os filmes em animação, também tinha uma série de desenho antigamente. A série eu achava muito chata, em desenho. Também não gostava quando eles apareciam em Scooby-Doo. Mas enfim, né? Vi o musical no YouTube, né? A versão em inglês, vi a versão brasileira. E então, assim, são muitas representações diferentes dos mesmos personagens. Mas tem uma coisa que toda adaptação segue. E pra mim, na minha opinião, é tipo inadmissível a gente ignorar uma coisa muito importante, que é a essência da família Addams. Eu sei que vai ter gente falando, ai, mas a série é focando na Wandinha. Sim, mas é a Wandinha Addams. Ainda é uma Addams ali. Então, independente dela estar mais velha agora, porque assim, pra quem nunca assistiu o musical, né, a família Addams, o musical, tanto na versão em inglês quanto na versão brasileira, a Wandinha também é adolescente. Ela deve ter uns 17 anos, por aí, 16, 17, e ela, na história, ela se apaixona por um garoto, entre aspas, normal. O nome dele é Lucas, inclusive. E a graça tá nisso, tá na gente juntar dois mundos opostos. Tem até uma música muito boa que se chama Só Dessa Vez, na versão em português. Gente, olha só, eu prefiro a versão brasileira. Eu acho que eles deram um show. Então eu vou ter como referência sempre a brasileira pra falar do musical. Tem alguns pedacinhos no YouTube, antigamente tinha mais, hoje em dia tem cena que eu não acho mais, mas é bem legal. E nessa música, Só Dessa Vez, é a Wandinha pedindo pra família Addams, na hora de receber o garoto que ela gosta e os pais dele, pra que eles, só dessa vez, fingissem ser normais. Né? Até a Mortícia fala, tá, mas o que é normal para uma aranha é uma calamidade para uma mosca, então isso é muito relativo. Inclusive quem faz a Mortícia é a Marisa Hort, quem faz o Gomes é o Daniel Boaventura. Então assim, é um elenco muito bom. E quem tá fazendo a Wandinha é a Laura Lobo, para quem tá curioso. Então assim, é sobre esses dois mundos diferentes. E Família Addams sempre foi sobre uma família bizarra, né? A gente pode usar essa palavra, eu imagino, inserida em uma sociedade que é muito normal, ela é comum, sabe? Então a gente vê muito como, por exemplo, o portão ele abre sozinho, ele morde, a mãozinha ou a coisa, né? Que também tem essa questão da dublagem e tradução, né? Que é aquela mãozinha, né? Literalmente a mãozinha. Ela pega as cartas dentro sabe, da caixa de correio, né? Ela tá lá dentro e ela, tipo, pega a carta e vai embora, sabe? Tem bichos no quintal, tipo, monstros no quintal deles. Uma coisa muito característica da família Addams e que eu tava esperando, por exemplo, nessa série, é o carro
com a nuvem chovendo o tempo inteiro. Eu acho que isso é muito icônico. E quando mostrou eles no carro, eu falei, caraca, eu quero ver essa cena. E não teve. E assim, é só um exemplo de como parte da essência da família Addams foi ignorada. Quando a gente vê a família reunida na série, a gente percebe que... A gente tem uma leve impressão de que são pessoas fantasiadas, sabe? E isso me incomoda bastante. Bom, a série, né, foca na Wandinha, que é levada... Ela sai de uma escola normal e ela vai pra escola, né, Nunca Mais. Onde tem sereias, e tem lobisomens, e tem monstros, sei lá o quê. Enfim, é um lugar onde tem pessoas especiais ou anormais, enfim. Isso, basicamente, é pegar toda a essência da família Addams e ignorar, porque a essência sempre foi o oposto. E é engraçado, porque eu sei que muita gente preferiu assim, porque pela primeira vez, eu imagino, a família Addams estava, ou algum Addams, né, estava sendo inserido em um universo mais próximo da realidade deles. Porque, assim, de fato, a gente tem que entender que eles não são a única família, né, diferente ou com contato sobrenatural do mundo. Se a gente for pegar o universo da família Addams, a gente imagina, né, que alguns parentes ou amigos que às vezes aparecem, né, em alguma festa, alguma coisa que eles fazem, em algum episódio de uma série ou no filme e tal, também são peculiares como eles são. Então, a gente está vendo basicamente onde essas pessoas estudam. Então, é uma justificativa plausível. Mas, como eu sou fã dessa ideia da família diferente, né, ser inserida numa sociedade normalzinha, para mim foi um ponto negativo. E esse ponto negativo pesa mais porque é basicamente a premissa inteira da série da Netflix. Então, pra mim é o grande ponto negativo aqui. Mas se a gente deixar pra lá, passar um pouco de pano sobre isso, a gente pode considerar outras coisinhas. A Jenna Ortega, como Wandinha, é perfeita. Eu não tenho nenhuma coisa a acrescentar ou algo que poderia ter faltado por parte dela como atriz da construção da personagem. E é muito difícil isso, porque como eu falei no começo do episódio, tem muitas versões da Wandinha. Então a versão da Christina Ricci é maravilhosa, mas é muito diferente da Jenna Ortega, que é muito diferente da Laura Lobo, que faz o musical, que é diferente do desenho que foi lançado, sabe? Então é tudo muito diferente. É a mesma personagem com interpretações e características diferentes. Mas por que ela ainda é a Wandinha? Por causa da essência da personagem. Tá ali a essência. E a Jenna Ortega tem a essência ali. Ela trouxe... tem uma cena de uma dança que ela faz que eu falei, caramba, parece que botaram algum efeito especial, porque parece uma dança cartunesca, sabe? Ela tá... A forma como ela mexe o corpo, como ela mexe os braços, é uma coisa muito... É muito Addams, e é muito desenho, e é muito lúdico também, sabe? Enfim, é uma das melhores cenas de toda a série. A Wandinha é de longe a melhor personagem da série. A interpretação da Jenna Ortega é perfeita. Mas falando, né, sobre a essência, que eu sei que as pessoas vão falar, mas você queria a essência da família Addams e eles não estavam ali. Vamos analisar a família Addams em si. Eu não vou ficar dando spoiler, se você ainda não assistiu, eu recomendo muito, né? A série lançou agora, então vai no seu tempo, mas eu não vou dar spoiler nenhum. O que acontece? O Feioso foi resumido a um garoto normal que sofre bullying. Gente, o Feioso, se você pega o Feioso e você olha as outras versões dele, você vê que a essência dele foi totalmente ignorada. Cadê ele explodindo as coisas? Sabe, cadê ele com instrumentos de tortura? Gente, pelo amor de Deus. Essa, tipo, essência dele. Era muito mais fácil ele ter, sei lá, explodido as mãos dos garotos que faziam bullying com ele, do que ele ser colocado dentro de um armário com uma maçã na boca. Sabe? Não tem muito sentido isso. Seria mais fácil eles criarem uma narrativa totalmente louca em que a Wandinha não é da família Addams, sabe? Ela é de uma família normal, porque a Wandinha foi colocada como se ela fosse a pessoa estranha ou peculiar de uma família normal. O que a Mortícia e o Gomes fazem de estranho? Nada. Enquanto que... E são, assim, características pequenas que poderiam aparecer.
Por exemplo, tem muita. Eu lembro de uma cena da Mortícia, é muito característica dela, que ela ela tem umas rosas, né, que floresceram, e ela corta as rosas. Não é que ela está podando, não, ela está cortando as rosas, ela está deixando só os galhos. Gente, isso é muito Família Addams. Não podiam fazer uma coisa parecida? Sabe o que eles deixam ali? É a planta cheia de espinhos. Já falei, né, sobre o carro, né, que não tem a nuvem chovendo, que seria perfeito se tivesse. Poxa, eles botaram o tropeço dirigindo, tava maravilhoso. Só faltou a nuvem. E assim, a Wandinha tem, né, a personalidade dela, né, que continua, né, de pé durante todos os 8 episódios e tudo. Ainda, por mais que ela aprenda algumas coisas, ou que ela se aproxime de certos sentimentos, sabe, de se importar com outras pessoas ali, ela ainda tem toda a característica da Wandinha, da família Addams. Mas, eu fico pensando, a pessoa que mora numa casa onde o portão morde, se mexe sozinho, onde ela tem um monstro marinho no quintal, na piscina da casa dela, coisa do tipo. Ela tem alçapões e armadilhas de tortura e tal. Ela não levou nada pra escola? Ela foi, tipo, não levou nada? Você vai pra um internato e não leva nada? Ela levou, tipo, a máquina de escrever e as roupas. Sabe? Então, assim, são pequenos detalhes que eu sei que podem parecer implicância para algumas pessoas, mas eu acho que, como eu sou escritor e eu me preocupo muito com característica de personagens e como que a gente molda a personalidade, eu acho que falta. E são detalhes pequenos que fariam muita diferença. Eu ia adorar que ela colocasse, sei lá, do lado da cama dela, uma guilhotina, ou, sei lá, um despertador que é uma guilhotina, e quando a guilhotina corta a cabeça da pessoa, grita, ela acorda, sabe? Alguma coisa do tipo. É o tipo de coisa que a família Addams, a Wandinha Addams, teria. Então, assim, são alguns detalhes que me incomodaram, mas não foi suficiente pra fazer eu parar, sabe? Simplesmente a série é muito viciante. Só que, quando a gente vê que esses detalhes são deixados de lado, eu fico com a impressão de que a Netflix tinha uma ideia de uma série, se passando numa escola onde teria várias criaturas, mas eles pensavam em como que eles poderiam atrair pessoas, um público grande, para se interessar por aquela história que não seria grande coisa. Porque se a gente tirar a Wandinha dali, a série fica meio que uma série normal, uma série que eu não me interessaria em assistir. Então parece que alguém chegou com a ideia e falou, pô, vamos botar, ao invés de botar um personagem, um protagonista original, e se a gente colocasse um protagonista que seja conhecido do público e querido pelo público? E aí alguém chutou, vamos botar a Wandinha ali. E a Wandinha foi a escolhida. Essa é a impressão que eu tenho. Porque, gente, tira a Wandinha de cena. Qualquer personagem poderia ter entrado ali. Poderia até ser um personagem original. Então, eu não vejo muito a essência dos Addams na série em si. Eu vejo personagens da família Addams inseridos, jogados naquele universo, sabe? Como a interpretação da Jenna Ortega é maravilhosa, o elenco é muito legal, e a direção é muito boa, toda essa coisa sombria do Tim Burton também, né, que estava sempre ali e tal, funciona. Então, é muito fácil gostar de Wandinha. Eu acho que se você ignora todos esses pontos que eu citei aqui, ou pra você não faz diferença, você não faz questão, olha, eu acho que, tipo, é um banquete cheio, pode ser a sua série preferida do ano, de repente. Pra mim não foi o caso, foi uma série muito boa, uma das séries mais legais que a Netflix lançou nos últimos tempos, porque eu tava abandonando muita série, mas pra mim deixa a desejar em alguns pontos, porque eu sou muito fã da família Addams, a Wandinha é tipo uma das minhas personagens preferidas, entre várias outras, da família Addams ela é sempre a minha preferida, ela sempre tem um papel muito importante e muito legal, então eu esperava uma coisa que não me entregaram como eu queria, sabe? Mas me conta o que você achou, se você gostou, se você notou a ausência desses elementos, se te incomodou, se não incomodou, se você ia gostar de ter visto, de repente, o carro com a nuvem chovendo, ou um pouco mais da casa, enfim, né? Vamos ver o que a gente pode aguardar da segunda temporada, né? E é isso, tomara que seja uma temporada muito boa e que a série se distancie cada vez mais do padrão Netflix e abrace essa imagem sombria que a série pode ter.
É isso, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Não esquece que você pode me encontrar nas redes sociais e me falar suas opiniões, o que você achou, se você concorda, se você discorda. Lá no Instagram é lga.gama e no Twitter é lga_gama. Gama sempre com 2 M's, tá bom? Tchau, até o próximo episódio. Beijo.